Bom dia, queridos. Hoje, dia 6 de outubro de 2020, uma terça-feira. Outubro já na sua primeira semana e um tanto diferente, né? Estaremos com a cidade aí toda, né, repleta já de gente, a movimentação nas ruas, crianças já indo para o colégio com aquelas roupas típicas alemãs. Eu particularmente curto muito essa manifestação e expressão cultural. Acho muito bonito o resgate das tradições, né? E a questão ali da festa e dos seus exageros, aí cada um tem a sua opinião. Mas eu vejo bonitos desfiles, eu acho muito bonito. Me lembro a primeira vez que a Aninha disse: pai, mãe, preciso comprar um vestido porque a escola, todo mundo vai de roupa. E aí eu fui levá-la, né? E aí eu olhei todas as menininhas, os meninos, achei aquilo muito bonito. Então, assim, esse lado bonito da tradição, né? Que deve ser resgatado, não deve ser perdida, né? Mas, graças a Deus, nós estamos vencendo uma batalha que é esse vírus, vencendo uma batalha que é sobreviver emocionalmente e espiritualmente num tempo onde não podemos nos congregar como fazíamos antes, mas que graças a Deus já podemos congregar, né, aos poucos. A partir de domingo que vem nós já teremos cadeiras próximas, né, juntas, para que aqueles que habitam na mesma casa, né, possam sentar juntos. Então o casal pode sentar juntos, a família pode sentar junto, né? Isso já muda um pouco a disposição, já dá um sentimento de que já podemos ficar mais próximos. Isso não quer dizer que possa ter aglomeração, mas é que o decreto nos permite isso. Então a partir de domingo terão cadeiras para o casal, para a família, né, sentarem juntos. Isso me dá um ar assim de que estamos voltando à normalidade, né? Bom, queridos, esse dia de hoje, vimos aqui alguns queridos, me desculpem, hoje vou acabar não falando aqui o nome, comecei falando aí, mas os queridos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. E eu queria ler, e nós estamos vencendo o Salmo 119, teremos apenas hoje, amanhã e depois, ou seja, quinta-feira, nós já estamos terminando aqui o nosso tempo. Na verdade, amanhã nós terminaremos o nosso Salmo 119. Viu? Vencemos. Eu sempre brinco que como você pode comer um boi. Como é que você faz? Coma por partes. Né? Então, graças a Deus, vencemos e está sendo muito prazeroso, e particularmente num tempo muito especial, onde nós temos sido despertados como igreja a uma devoção ao nosso tempo com Deus, né? E a palavra devocional vem desse tempo, né? E desse tempo onde a gente aprende a não só ler a palavra como um alimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, do nosso cérebro, né, da nossa mente, mas um alimento do nosso coração, para que não seja um cristianismo apenas de palavras, mas seja um cristianismo vivenciado no coração, dessa devoção. Por isso, devocional, né? E a gente está tendo esse tempo muito especial, e o Salmo 119 fala exatamente desse tempo, dessa vida de busca, né, na palavra do Senhor, um tempo de qualidade na presença do Senhor. E eu começo lendo então, hoje, dos versículos 129 ao 152, três letras, o P, o Tsad, Tsad e o Kof, que são três letras do alfabeto hebraico. Diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes.
Abro a boca e suspiro, ansiando por seus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não me permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, pois para que eu obedeça os teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é verdade, é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Eu clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me e obedecerei os teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, está perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Amém. E coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Lendo esse texto, me lembrei, eu acredito que seja Rui Barbosa, que dizia que nenhum raio de sol pegou na cama. Né? E eu me lembrei agora, lendo o Salmo 119, versículo 147, né? Ele vai dizer: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. É interessante que esse conceito de vida devocional tem a ver com essa busca de Deus no primeiro momento do dia. Não é que isso é uma regra, ou que isso quer dizer que os que buscam no meio-dia ou no outro horário fazem erradamente ou perdem a sua força. Mas aqui é um princípio, a ideia de que eu estou colocando na minha agenda uma prioridade, né, acima das outras prioridades. E também colocando na minha agenda o entendimento de que nada que eu fizer depois disso tem mais importância que o que eu estou fazendo agora. O que eu estou parando para fazer é tão importante que coloca-se em primeiro lugar, porque ele é necessário, porque desse alimento, desse momento que eu tenho com Deus, dessa intimidade que eu tenho com Deus, onde eu abro o meu coração para Deus, onde eu ouço a voz dele, como diz o 148, eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Também aqui outro princípio, o fato do primeiro momento do dia e também pela madrugada, não é porque a oração da madrugada tem mais poder do que a oração das 3 da tarde. Não é esse, né? Não é nesse entendimento, mas é assim, quando é que você perde o sono? Você perde o sono quando você vai dormir. Quando é que você está tão angustiado? Né? É quando você para, porque o dia a dia a gente vai correndo e vai fazendo as coisas, não dá muito tempo para você ficar pensando nas coisas. Mas aquelas crises de ansiedade, aqueles medos que tomam o nosso coração, aquele medo que as coisas não funcionem, a preocupação acontece exatamente quando você deita na cama, que seria o momento que você deveria descansar o seu corpo
na cama e descansar sua alma em Deus. É nessa hora que você começa a se angustiar e começa a se alimentar de tudo aquilo que você não deveria nem sequer colocar para dentro de você, mas já está dentro de você. E é nessa hora que é um princípio, que ao invés de você ruminar, e essa é a palavra meditar, é exatamente isso, nessa hora que você está ruminando os seus problemas, é hora de você meditar nas promessas de Deus. Isso é algo maravilhoso. Por isso são dois princípios que não estão dizendo que se você acorda às 10 da manhã porque dormiu tarde, ou que, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que você está menos crente, menos cristão, menos devoto, menos devocional à sua vida. Mas é que você levantou, você disse assim, olha, como eu quero tomar o meu café, como eu quero, né, tomar aquele banho, eu quero também tomar da presença do Senhor, ser tomado da presença do Senhor, eu quero mergulhar nesse rio da presença dele. E ali você chora, você ri, você canta, não sei como é que é a sua devocional, e você tem esse tempo maravilhoso na presença do Senhor. E aí você suplica por socorro, você dá glórias a Deus, você engrandece o Senhor, a sua mente é tomada pela presença do Senhor, e aí você vai para o seu dia a dia com um aspecto muito diferente. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É quando você busca na fonte, onde você busca onde tem. E lá no trono da graça ele despeja de bênçãos no teu coração. Bênçãos que são muito mais do que dinheiro, do que posses, do que problemas resolvidos aí na vida. É a presença dele. Você vai para a situação que você está vivendo no dia a dia cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E aí você vê Deus agindo na situação. Ele vai dizer lá, no versículo 133, dirige-me os meus passos conforme a tua palavra, não permita que nenhum pecado me domine. Quando você tem esse tempo, né, que o seu coração se recusa a ficar ruminando, sua mente se recusa a ficar ruminando nos problemas, mas fica ruminando a palavra de Deus e as suas promessas, quando você de manhã já se alimenta da presença de Deus e não dos problemas, porque eu sempre digo que os problemas estão na nossa cabeceira. Quando a gente levanta, às vezes está dentro da gente, mas quando a gente levanta, eles já estão ali dizendo, bom dia, estamos aqui, nada mudou, tem que resolver, e a gente fica nessa angústia. Mas também o pecado. Quando nós estamos fugindo da palavra de Deus, desviando da palavra de Deus, não querendo confronto com a palavra de Deus, e é isso que acontece quando a gente está em pecado, a palavra de Deus, a Bíblia não faz mais sentido. Quando a gente está em pecado, a Bíblia nos condena. Quando nós estamos em pecado, a Bíblia nos desnuda. E a gente não gosta disso. Mas eu quero dizer para você, enfrente isso. E vá para a palavra. E mesmo que ela seja contrária aos seus desejos, diga, Senhor, eu quero fazer a vontade que está na tua palavra. Mesmo que seja muito difícil, Senhor, eu não consigo fazer. Então teu Espírito Santo me fortalece, por favor. Olha só, e aí o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele tem influência, mas ele não tem mais controle sobre nós. E é por isso que quanto mais a gente se volta à palavra do Senhor, mais a gente se enche da presença do Senhor, mais a gente alimenta a nossa alma, mais a carne alimenta o nosso espírito, mais a carne enfraquece. Quer ver o espírito forte? Tem alimento para ele. E o alimento da nossa alma é a palavra do Senhor. E aí no versículo 136 ele vai dizer, rio de lágrimas correm dos meus olhos porque a sua lei não é obedecida. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu me entristeço, não quando eu vejo só os outros desobedecendo a palavra. Eu me entristeço quando eu vejo eu desobedecendo a palavra. E isso me entristece tremendamente porque eu sei a palavra. Só que a palavra muitas vezes não faz parte do meu coração, porque o meu coração está cheio dos meus desejos, das minhas intenções, dos meus pecados, das minhas vontades. Isso me entristece muito. É muito interessante que Rick Warren, um grande pastor aí da América do Norte, uma das maiores igrejas do mundo, Saddleback, ele dizia que o que incomodava ele não era os versículos que ele não conhecia, ou que ele não sabia, ou que ele não decorava, que ele não lembrava, mas os versículos que ele sabia, mas não obedecia. Essa é a grande verdade.
Então, enquanto o teu coração está entristecido por causa dos pecados que você está tendo, que você não está obedecendo a palavra de Deus, é sinal que o Espírito Santo está agindo em você. Então, volta para a palavra, urgentemente. E aí ele vai dizer, olha, no 139, meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem da tua palavra. O meu zelo me consome assim, eu fico indignado. Que coisa interessante, né? Ele estava preocupado com o pecado no versículo 133, depois ele já está preocupado porque ele não quer entristecer o Senhor e ele fica triste quando desobedece ou vê a desobediência, e tem hora que ele fica indignado com o erro dos outros. Eu também fico indignado com o erro dos outros, mas eu fico indignado mais com os meus erros. E aí no versículo 143, ele diz, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são meu prazer. Ele aprendeu a se refugiar na palavra de Deus. Eu estou entristecido, estou atribulado. Então é hora de voltar para a palavra. Aliás, você está alegre? Você está feliz? Você está vendo as coisas acontecendo? Vai para a palavra. Fortalece na palavra, se alegra na palavra. Você está triste? Vai para a palavra. A palavra do Senhor deve ser o teu tempo devocional, e eu vou usar essa palavra sempre. Esse tempo devocional que você investe no seu relacionamento com Deus deve ser nos momentos bons e nos momentos ruins. Me lembro da história de Daniel, quando ele sabe que o rei, há um decreto que ele não pode mais orar e nem adorar o Senhor, e ele simplesmente vai fazer aquilo que ele sempre faz, porque ele aprendeu que tanto nos momentos bons quanto nos momentos maus, ele faz a mesma coisa, vai adorar o Senhor, vai ser seu tempo devocional. Por isso, a gente percebe aqui esse salmista nos ensinando, antes do amanhecer, seu primeiro momento, aquilo que você vai fazer, busca o Senhor. E eu tenho sido impactado pela história dos pietistas, dos morávios, e agora eu estou relendo a história um pouco do George Miller, e George Miller foi impactado por esse movimento de devoção. Ele estudou nessa universidade Halle, onde o movimento pietista surgiu na Alemanha, e depois ele vai para a Inglaterra. E este homem, então, era um homem de oração. Ele fazia orações muito simples a Deus, mas numa intimidade tão grande. E ele tem um catálogo de milhares de orações atendidas. Eu quero conversar sobre este homem no domingo, quando falarmos sobre o cuidado das pessoas através da oração, o poder que a vida de oração tem no cuidado das pessoas. Mas eu vejo que a oração, falando sobre este homem, a vida dele era assim, ele vivia em oração. Ele dizia que ele saía do tempo de oração com Deus, mas ele continuava em conexão com Deus, orando e conversando com Ele. Que seja assim, na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, que tenhamos essa vida de uma intimidade e conexão com o Senhor. Esse é o meu desejo nessa manhã para você e para mim. Eu quero viver isso, eu quero ter essa intimidade, essa proximidade com o meu Deus. Eu queria nessa manhã também agradecer a Deus, porque a Ironi, que estava com a suspeita de Covid, graças a Deus o teste deu negativo, aleluia por isso, nós ficamos muito felizes. Vamos continuar orando aqui por alguns queridos, O Guilherme está com dificuldade de dormir, que o Senhor esteja dando esse sono a ele, acalmando o coração. A Andréia, que vai fazer a cirurgia amanhã, quarta-feira, às 15 horas. Continuar orando pelos enlutados, Eu queria colocar o Nibson, que é o primo de 2º grau da Paloma e do Israel, do acidente dele de moto, que o Senhor esteja protegendo. Continuar orando pelo Moisés e pelo Mateus, Os nossos queridos. E também o João Rodrigues, que a Neuza pediu ontem, Foi internado em Passo Fundo, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas que o Senhor esteja cuidando. Mas basicamente eu queria relembrar os nossos irmãos que estão com câncer e precisam do milagre do Senhor, A Márcia, a irmã da Andréia,
que está numa luta com o câncer, né? Nós vamos clamar ao Senhor. A Margot, nossa amada Margot, nossa querida irmã Margot. O Paulo Luiz, o irmão do Paulo, né? Que também está aí fazendo as quimioterapia, não sei se já começou ou ia começar essa semana. O César, a Jandira, eu vi que a Bia deu um oi ali, né? A Jandira, a mãe da Bia, lá em Belém. O Tiago, que é o sobrinho do Lúcio e da Rosane. O Wagner, que é primo da Lúcia. A Lourdes, que é irmã da nossa amada irmã Armelinda. A Ellen, que é professora lá da minha sobrinha neta, lá na Nova Zelândia. A Annelise, a Edine, o Paulinho, o Anselmo, que está com câncer também, Cláudio e o Egon, né, que é o pai da Cleo. Esses são nomes, né, que eu queria relembrar para a gente estar orando ao Senhor. Né? Eu vi a Rosa aqui, o Dr. Márcio, o Gustavo e a Giovana que estão com Covid também. Todos esses nomes para a gente colocar em oração e deixar diante do Senhor. Né? O Paulo já está fazendo, já fez mais 2, de um total de 6. Graças a Deus. Estamos orando, Paulo, para que o seu irmão tenha plena recuperação em nome de Jesus. Eu queria então me concentrar nessa lista aqui, desses nomes, né? Talvez não vou dizer o nome deles todos, mas o Senhor sabe, citamos aqui. Nós vamos clamar por esse povo que está com câncer, clamando em nome de Jesus pela vida deles. Vamos orar? Pai amado, como é bom poder meditar na sua palavra. Nessa manhã, Senhor, nós te engrandecemos. Esse tempo, o dia amanhece mais cedo. A gente acorda até antes do despertador. E eu particularmente já ouço cantar dos passarinhos que ficam em volta do prédio, e eles já começam a glorificar o teu nome através do canto. Alguns pedindo alimento, outros cantando de alegria. São livres, Senhor, para te adorar e não perdem tempo com isso. Eles não se importam se os outros estão dormindo ou não, eles querem apenas fazer aquilo que instintivamente eles têm, que é o ato de voar e cantar. Senhor, que seja assim no nosso dia a dia. Que o nosso instinto não seja o instinto da carne, mas seja o instinto do Espírito, de te buscar, Senhor, de coração, de alma, de entendimento, nos primeiros momentos do dia, e dizer que esse dia está consagrado ao Senhor, que esse dia é para a tua glória, que esse dia nós não ousamos fazer nada sem pedir a tua permissão, sem depender do Senhor em tudo que fazemos, até o bem, que nós perguntemos ao Senhor e busquemos no Senhor a sua vontade. Senhor, existem nomes aqui, nomes de pessoas que amamos, não são apenas números, nem um caso, são vidas que o Senhor ama e que estão, ó Deus, precisando do toque maravilhoso do Senhor. Em nenhum momento, Senhor, nós ousamos colocar o dedo na sua presença e dizer que o Senhor tem que fazer. O Senhor só faz aquilo que te aprove, aquilo que te agrada, aquilo que te glorifica. Mas, Senhor, o Senhor nos deu liberdade, como filhos, de te pedir, como filhos nós estamos dizendo, Pai, tem misericórdia desses nomes que colocamos aqui. Amanhã, Andréia tem uma cirurgia importante. Senhor, que essa cirurgia revele a glória do Senhor e manifeste o teu nome no meio daqueles médicos, Senhor, muitos deles céticos, ó Deus, mas que eles vejam a glória do Senhor no meio disso tudo e que a tua serva, Senhor, esteja bem, como testemunho, Senhor, do seu cuidado com ela. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo a dor de uma enfermidade como câncer. Quantos nomes nós temos aqui
gente que está fazendo quimioterapia, gente que está esperando um transplante de medula, gente que está vivendo um quadro de dores horríveis. Senhor, aqueles que estão com o coração angustiado e perdendo a esperança, Senhor, em nome de Jesus, renova em primeiro lugar a alegria e a esperança deles, que quando eles acordarem na madrugada, eles meditem na promessa do Senhor, na esperança do Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo o momento do luto, de ter perdido alguém que ama, Senhor. Que o Senhor seja aquele que renova as esperanças, seja o consolo, que o teu Espírito Consolador os alcance. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo um momento tão difícil na vida, de não ter, Senhor, como pagar suas contas, e se sentem envergonhados, Senhor, porque não conseguem trabalho. Ah, Deus, o Senhor nos ensina na tua palavra que o Senhor é o Deus da viúva, do órfão, do estrangeiro, ou seja, de todos os que estão vivendo em vulnerabilidade social. O Senhor os ama, Senhor. Então, Pai, provê o recurso. Dá dignidade aos teus servos com emprego, mas que não lhes falte o pão na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos diante do teu altar os que estão sofrendo, Deus, por causa da família, Senhor. Entes queridos, ó Deus, que não conseguem mais viver uns com os outros. Pais separando, ou filhos, ó Deus, que não conseguem conviver mais com os pais. Nós pedimos a tua bênção, que o Senhor renove o compromisso do casal, que aquilo que os levou ao altar, Senhor, seja renovado e fortalecido, e que o amor do Senhor recaia sobre essa casa. Pai, nós oramos pela nossa igreja e pedimos, ó Deus, que o Senhor dê o sentimento ao teu povo de estarem juntos, ó Deus, mesmo nesse novo normal. Pai, os adolescentes, os jovens, os juniores, a escola bíblica, o culto, ó Deus, que em nome de Jesus essa pandemia seja extinta, os números caiam e deixem de existir mais mortes, Senhor, no nosso país, e que assim, ó Deus, o teu povo possa voltar, ó Deus, a ter esse tempo juntos nas células, no ministério, no Movie Kids, crianças voltando, os nossos idosos. Senhor amado, temos tanta saudade dos nossos queridos, mas que o Senhor nos dê a oportunidade, Senhor, de voltarmos a ver-nos uns aos outros, de abraçarmos uns aos outros. Pai, pedimos a sua bênção nesse dia, nos encha da sua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Aqui os queridos que nos deram o bom dia, sejam muito bem-vindos. E lembrando a vocês, queridos, então, nessa nova formação que estamos agora reiniciando, de sentarmos juntos os casais e a família que vive junto, ou pessoa que divide o apartamento, né? Vão poder sentar juntos até para aumentar o nosso espaço dentro. Não estamos fazendo nada ilegal, a lei nos permite então que a gente possa fazer isso, né? Então continua o espaçamento de 1,5 m das cadeiras, mas aquelas que são família vão sentar juntos e isso vai diminuir, vai aumentar o nosso espaço no nosso auditório. Então, querido, faça a sua inscrição, escreva lá, até para facilitar para a gente arrumar as cadeiras, para não ficar arrastando cadeira na hora do culto. A gente sabe que a família vem, né? A gente sabe que são membros da mesma família, vamos colocar juntos para as pessoas poderem sentar. Toda essa dificuldade, né, queridos? Eu não posso nem escolher o lugar na igreja. Não é isso, porque fica tão difícil, né? A gente vai fazendo isso aí. Olha aqui, o Guto mandando um abração. Ô, Guto, saudade de você, Guto. Né? Um beijão para você, viu, meu amigo? Meu ajudante de pastor. Precisamos conhecer, entender e crer. A moeda do céu é a fé. A Ana Maria Regis dizendo, amém, querido. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor mesmo. Tá? Então são esses recados, queridos adolescentes, pais de adolescentes. Inscreva lá seu filho para poder participar na sexta-feira. Foi muito legal a sexta-feira. Tá? Jovens, né? Pais de jovens, incentive os seus filhos a irem
e juniores, né? Os pais de juniores vão, já ficam no culto, já participam do culto e levem seus filhos. Queridos, aqueles que podem ir, não deixem de ir. Não, você está trabalhando, você pega ônibus ou anda, né? E a igreja é o lugar mais tranquilo. Nós medimos a temperatura, há um distanciamento, ninguém se toca, né? As pessoas têm o culto e depois vamos embora. É um lugar seguro. Então, vamos, não deixem de ir. Aqueles que podem, não deixem de ir. Eu sei que tem muitos queridos que queriam ir, mas não podem. Então, os que podem, vamos participar, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom dia na presença do Senhor.